Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você é sempre com muito prazer que eu chego aqui todas as tardes para a gente fazer um bate-papo gostoso, uma entrevista legal aqui que possa esclarecer muitas dúvidas minhas e suas aí do outro lado. Hoje não é diferente, a gente vai falar de saúde. Eu estou recebendo aqui Lívia Aureliano. Isso muito mesmo. bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, Samira. Muito Prazer obrigada em te pelo receber. Convite. Prazer é meu de estar aqui. A Lívia, ela é psicóloga, ela é doutora em análise do comportamento aplicada. Ela é diretora da clínica Tatutea. TEA, para quem não sabe, é o transtorno do espectro do autismo. É assim que a gente fala, transtorno do espectro do autismo. E é disso que a gente vai falar hoje. Certo? Exatamente. Então, exatamente. Ela, né, a clínica é especializada em TEA. Isso. Né? Então, a gente vai falar muito em TEA, então vocês entendam que a gente está falando do espectro do autismo. E você pode nos acompanhar pelo YouTube da Vibe Mundial FM, é só acessar o canal, clica para ser notificado, tá na dúvida, vai no site vibemundialfm.com.br. Lá, você vai no assistir ao vivo, você vai ser direcionado para o nosso YouTube. Fica bem facinho. O vídeo fica lá depois. Você pode ouvir quantas vezes quiser, colocar suas dúvidas, que a gente sempre encaminha para o entrevistado aqui. Ótimo, perfeito. Não é? Em 95,7 FM, 660 AM e pelo aplicativo. Sem muitas delongas, o assunto é complexo, né? Então, vamos. É complexo para mim, é muito complexo. Uhum. Antes de mais nada, eu preciso entender o que é o transtorno do espectro do autismo e quais são os sinais que nós, adultos, temos que ficar atentos. Perfeito, Samira. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, o que isto significa? Que é uma condição que nasce com o indivíduo, tá? Então, uma pessoa, ela não se torna autista, tá? Ela nasce autista. Apesar de algumas crianças apresentarem os sinais do autismo um pouco mais tardiamente. E isso por alguns motivos, tá? Que eu vou falar sobre eles. É uma condição cuja causa ainda é muito estudada, mas o que se sabe é que a causa é genética e também alguns fatores ambientais são também determinantes do autismo, tá? Que são esses fatores ambientais que já se sabe que muitas vezes estão relacionados à questão do autismo? Problemas no nascimento, né? Alguma questão do nascimento, durante o nascimento, alguma questão durante a gestação, tá? Mas não coisas do tipo vacinas, por exemplo, né? Que já se falou muito, né, de que vacinas causariam autismo, ou algumas medicações que a mãe usa durante a gravidez produzem autismo. A criança já nasce com. A criança já nasce com, exatamente. E a maior causa do autismo, a maior determinação, ela é genética. Tá? Então, a gente está falando aí dessa maior causa. Mas isso tudo ainda está em estudo, tá? Ainda é difícil, por exemplo, não existe nenhum exame genético, não existe nenhum exame médico que detecta o autismo, tá? Isso é muito difícil. Não existe, por exemplo, nenhum cromossomo específico do autismo, diferente de síndromes genéticas, né? Que quando se tem ali uma alteração de um cromossomo X, um cromossomo Y, você tem ali uma síndrome que já está catalogada, que já se sabe. Então, que você fazendo, por exemplo, um cariótipo, que é um exame genético, que inclusive, se eu não me engano, ele é disponível pelo SUS, você consegue identificar síndromes genéticas. No autismo, não, né? No autismo, o diagnóstico de TEA, ele é meramente clínico. O que isso significa? A gente precisa observar, né? A gente precisa observar essa criança, a gente precisa observar essa pessoa e identificar as características comportamentais, sensoriais, muitas vezes, para conseguir diagnosticar, tá?
quais são os sinais que são mais comuns e que eu acho que as pessoas precisam ficar atentas? Um sinal importante é a questão da comunicação. Tá? Porque quando nós falamos do autismo, nós estamos falando de duas grandes categorias de critérios diagnósticos. Então, um é o critério diagnóstico da dificuldade da comunicação e interação social, e o outro é a presença de comportamentos repetitivos e restritivos. Então, estes são as duas grandes categorias que estão descritas nos manuais de doenças, que são os manuais que servem para o diagnóstico das doenças. Essa dificuldade da comunicação, ela pode aparecer de diferentes formas. A forma mais comum, o atraso da fala. Tá? Então, uma criança, por exemplo, que chega até os seus 2 anos sem falar palavras, né? Sem falar palavras de forma clara, né? Funcionais, e só muitas vezes balbuciando ou nem sequer balbuciando. Isso é um sinal de alerta, tá? Sozinho é um diagnóstico de TEA? É um critério diagnóstico para TEA? Não, não é. Tá? Porque existem outros transtornos de linguagem que produzem também um atraso na fala. Mas o atraso da fala costuma ser o sinal que mais rapidamente fazem os pais ficarem alerta. Tá? O meu filho tem quase 2 anos e não fala nada. Tá? Esse é um sinal importante. Outro sinal importante, contato visual. Tá? Mas eu acho que precisa ficar claro o que é esse contato visual, né? Porque para todos nós, o contato visual é difícil, né? Sustentar o contato visual é muito difícil, né? Se você fizer um exercício, uma atividade com uma pessoa da sua casa, vamos ficar 5 minutos... 5 minutos? Tempo louco esse. 1 minuto olhando fixamente nos olhos de uma outra pessoa. A pessoa vai se sentindo constrangida, você desvia. Então, o contato visual em si, ele é difícil para todo mundo, tá? E ele é muito difícil para uma pessoa autista também. Desvia o olhar? Né? E muitas vezes ele nem olha, né? Então, são coisas diferentes. Uma coisa é a criança, por exemplo, que não sustenta o olhar. Que é isso que nós estamos fazendo agora. Nós sustentamos o olhar. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, mas a gente sustenta o olhar. Uma criança autista, ela tem dificuldade para sustentar. Ela até passa o olho, né? Entendi. Então, muitas vezes a mãe, o pai fala assim, não, mas ele olha. Eu falei assim, uma coisa é sustentar, outra coisa é olhar, né? E tem outras crianças que aí a questão é mais, digamos que, mais evidente, que é como se aquela criança, ela não olhasse, ela olha para você, mas ela não olha para você. É como se o olhar dela transpassasse você, né? Então, esse é um sinal também, mas que não está presente em todas as crianças. Mas é um sinal relativamente comum, tá? Outros sinais importantes para a gente identificar em crianças. Excesso de irritabilidade. Tá? Crianças que são muito irritadas. E veja, irritabilidade é diferente de birra. Né? Uma coisa é uma criança que se joga no chão, faz aquela festa porque foi frustrada. Né? Quer um doce, a mãe não quer dar o doce, quer o boneco do Batman e não vai ganhar o boneco do Batman, enfim, né? Existem aí vários comportamentos de birra. Mas a irritabilidade é diferente disso. Tá? São crianças que elas se irritam por coisas que os pais muitas vezes não conseguem identificar. Entendi. Né? Porque muitas vezes essa irritabilidade tem uma causa sensorial, né? Que é, por exemplo, uma luz excessiva, um barulho, né? Que pode, para a pessoa que não é autista, pode ser um barulho que não incomode, que ele nem sequer percebe, mas para um autista que, por exemplo, é hiperresponsivo aos estímulos, aquilo pode irritar. Temperatura, o cansaço, né? Então, a criança ela vai ficando cansada, ou ela vai ficando com fome, alguma necessidade fisiológica, e aí ela se irrita demais. Crianças com dificuldade para dormir, né? Então, é muito comum
crianças autistas terem muita dificuldade para dormir. São muitos sinais, né, Lívia? São muitos sinais, são muitos sinais. Um outro que é muito clássico, né, são as estereotipias, tá? Mas as pessoas acham que estereotipias são só os movimentos dos bracinhos, né? Então, aquela criança que faz o flapping, né? Que a gente chama. Ou aquela criança que fica se chacoalhando, né? Para frente, se movimentando para frente e para trás. Ou aquela criança que enfileira carrinhos, né? Que também é muito comum, né? Então, esses são os, digamos que tradicionais, né? Mas existem outras, por exemplo. Aquela criança que deita no chão e fica vendo os objetos no chão e fica brincando com as coisas deitada no chão, com a cabeça bem deitadinha assim no chão e vendo as coisas, assim. Isso é muito comum também entre crianças autistas. A criança fica correndo de um lado para o outro, né? Muitas vezes isso é entendido como uma agitação motora, e né? Mas é uma estereotipia. A criança fica correndo de um lado para o outro. Ecolalia, a criança fica repetindo frases ou palavras que ela já escutou, que ela escutou no desenho, que ela escutou na música predileta, e ela fica repetindo aquilo de forma disfuncional, né? Isso pode acontecer com qualquer criança, porém... O uso constante destes sinais é um alerta. É um alerta. E a presença de muitos deles ao mesmo tempo. Né? Então, a criança tem um atraso de fala, a criança tem algumas estereotipias, tem uma irritabilidade, né? Opa, sinal em alerta. Quem faz o diagnóstico? Essa é uma questão, né? Isso é uma questão. Essa é uma questão. Aí tem a questão que o diagnóstico, que é o legal, né? Que é o que vale perante a lei, e aquele que é o através do qual se chega no diagnóstico. Então, para que a gente consiga diagnosticar um autista, a gente precisa fazer uma avaliação que, geralmente, ela é interdisciplinar. Tá? E quais são as disciplinas que geralmente estão envolvidas? A medicina, né? Então, com especialistas como neuropediatras e psiquiatras infantis, especializados em transtorno do neurodesenvolvimento, psicólogos, qualquer psicólogo? Não, também psicólogos que sejam especialistas em transtorno do neurodesenvolvimento, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Tá? Então, este é o quarteto principal para o diagnóstico. Obviamente que tem algumas crianças que precisam também de uma avaliação com fisioterapeuta ou com educador físico, porque tem alguns autistas que apresentam questões de coordenação motora, tá? Dificuldades, de fato, em coordenação motora, tanto coordenação motora grossa como a fina, tá? Algumas vezes nutricionistas em função da seletividade alimentar, né? Porque também é um sinal presente no autismo. Todas as crianças autistas apresentam todos estes sinais? Não. E é isso que torna o diagnóstico difícil. E é difícil, né? E é difícil. E a partir de que idade é o ideal para começar ao tratamento, né? Eu fazendo um tratamento precoce, eu tenho uma possibilidade maior de ter uma vida muito mais saudável e bem próxima ao normal. Isso. O que se sabe já cientificamente falando, e aí a neurociências é uma área que traz muito dado para a gente em relação a isso, o que se sabe é que intervenções feitas até os 2 anos de idade são as intervenções que mais dão resultado em termos de evolução. E é uma questão, de fato, cerebral, neurológica. Né? É uma doença neurológica. É uma doença neurológica, exatamente. Tem alguns... então, esse termo doença também ele é discutível. Não é usado? Né? Depende. Pelos médicos, muitas vezes sim. Alguns médicos ainda usam, né? Porque
ainda se fala em transtorno, né? E o transtorno está muito relacionado à questão de doença. Mas, dentro da comunidade do autismo, né? Que aí é composta tanto por autistas, né, ativistas que vêm a público falar sobre essa condição, e familiares e tudo mais, se prefere falar em condição. Ótimo. O autismo é uma condição. E nós lá no Tatuteia também achamos que é isso, né? Porque a doença significa que não existe saúde, né? É o oposto de saúde. Uhum, né? É verdade. E você tem autistas Saudáveis. né? Saudáveis. Ah. Então, e também, quando a gente fala em saúde, se pensa muito em cura, né? E o autismo não tem cura. Uhum. Porque não é uma doença, né? Uhum. É uma condição. É verdade. E quais são as intervenções? Tá. As intervenções. A intervenção é considerada a intervenção mais importante e que tem dados científicos comprovando a sua eficácia é a intervenção baseada em ABA. O que é o ABA? Análise do comportamento aplicada. Uhum. É uma sigla em inglês, né, para esse termo, análise do comportamento aplicada, que é uma ciência, né? Análise do comportamento aplicada é uma ciência que fica debaixo do guarda-chuva da psicologia. No entanto, existem analistas do comportamento que não são psicólogos, né? Mas que, então, é a ciência que tem os conceitos e a tecnologia que produz as intervenções que são as mais eficientes em termos de evolução dessa criança, em termos de habilidade. Legal. Né? O nosso olhar, existe muitas críticas em relação à aba, né? Isso se dá muito em função da história da aba, né? Quem for a fundo na história vai ver que, obviamente, existem vários procedimentos que hoje em dia não se usa mais, né? Em intervenções, que usava-se, por exemplo, coisas relacionadas à punição, né? De você punir a criança, punir comportamentos estereotipados, por exemplo, de tirar as estereotipias das crianças, né? Isso não se usa mais, né? Uhum. O grande objetivo da aba, na verdade, é fazer com que essa criança desenvolva o máximo do que ela consegue desenvolver para que ela tenha qualidade de vida. Né? Habilidades 1000, né? Habilidades motoras, Isso. comportamentais, intelectuais, cognitivas, todas. Tanto que todas. você estava me falando que existem 3 níveis do autismo, né? Isso. O nível 1 é leve. O nível 1 foi, popularmente, se usou o termo leve, né? Apesar dele não representar de fato o que é o autismo nível 1, né? Porque o que os autistas leve falam, e eles falam isso, falam assim, leve para quem? Para eles é pesado, né? É pesado, né? Porque muitas vezes essa pessoa, ela tem uma dificuldade mesmo de estar nos ambientes, né? De estar ali interagindo, de conseguir fazer as coisas que são esperadas socialmente. Aquilo é um custo tão grande para aquela pessoa que ela sofre. Né, que ela sofre. Né? Imagina você tendo que agora, por exemplo, final de ano, tendo que Copa do Mundo, a família toda vai se reunir e aquela barulheira Eles e não aquela gostam, né? coisa. Alguns não gostam. Alguns não gostam. Né? Então, é isso, né? É leve para quem? Né? Eles desenvolvem o intelectual com capacidade de estudar, trabalhar, Sim. viver em sociedade, até aquele ponto de falar, eu não quero estar lá. Exato. Exatamente. Que bom. Uma coisa que é muito importante de ser dita é que uma coisa que eu sempre escuto de pais, né? Fala assim, ele tem isso, ele tem essa dificuldade. Olha, mas ele é muito inteligente, né? Porque, historicamente, se associou muito o autismo à questão da inteligência, né? De um autista ser, por exemplo, também deficiente intelectual, uma pessoa com deficiência intelectual. E não é, né? E não é verdade,
né? É uma comorbidade relativamente comum, tá? Então, existe uma maior prevalência de deficiência intelectual entre autistas, né? Tá. Se a gente for ver. Então, é uma comorbidade comum e que a gente precisa avaliar, né? Se, de fato, existe uma deficiência intelectual. Mas não é sempre. Então, uma criança, uma pessoa, ela pode ser altamente inteligente e ser autista, Uhum. né? E, então, cada pessoa autista, na verdade, Samira, eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo entender que o autismo é uma condição e é uma condição cujas pessoas que têm essa condição, elas são muito diferentes umas das outras, né? Eu consigo colocar na mesma sala 10 crianças autistas com a mesma idade, né? Com um diagnóstico feito no mesmo tempo, por exemplo, e elas serem completamente diferentes. Uma não fala nada, a outra fala mais do que o homem da cobra, né? Personalidade. Uma não quer saber de encostar e a outra só quer saber de abraço, né? Uma tem um problema sério com questões de som e a outra, onde mais gosta de estar, é no jogo do Corinthians. Não tem receita de bolo para lidar com eles. Não tem receita de bolo. Tá. E existe uma frase que não é minha, obviamente, mas que eu gosto muito, que é: quem conhece um autista só conhece um autista. É só um? É só um. Exatamente. É só um. Eu acho que isso é o mais importante para a gente saber sobre o autismo. Eu acho que a gente conseguiu aqui sinalizar, né, o que é o espectro do autismo. Sim. Chamar a atenção de vocês aí do outro lado, para se conhece, se tem uma criança... Prestar atenção nos bebês desde que nascem, né? Isso, desde que nascem, Samira. E o que eu costumo dizer é assim, essa frase que muitas mães escutam: cada criança tem seu tempo. Não, calma, né? Não, olha, o seu irmão também, a gente escuta muito isso também. Não, mas olha, ele também demorou um tempão para falar. Ou ele também não gostava disso, ou também não dormia. Não importa. Assim, cada criança tem o seu tempo até a página 2, porque existe o tempo que é esperado para todas as crianças, né? Então, eu costumo dizer que família, pai e mãe, ou cuidador dessa criança, percebeu que tem alguma coisa diferente, por mais que o universo chame você de doido, vá atrás. Se tem uma pulga atrás da orelha, vá atrás. É muito melhor pecar pelo excesso do que não fazer nada e esperar essa criança ter lá os seus 4, 5 anos, aí ter atrasos importantes do desenvolvimento para chegar num diagnóstico. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Exatamente. Quanto antes, melhor. Quanto antes essa mãe, esse pai também ficam mais sossegados. Exatamente. E se atrasou um pouquinho, se você está notando agora, é tempo. É tempo. É tempo, porque às vezes o médico dessa criança não vai perceber que ele tem algo, o educador não vai perceber que tem algo. Então, a gente tem aí, quantos profissionais a gente não tem aqui na rádio, a gente traz aqui para entrevistas orientando. Então, nós temos psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas que vão sinalizar. Isso. Para terminar, eu quero até destacar uma frase que eu vi no Instagram do Tatu Terra, que é, cadê? Eu anotei aqui: diagnóstico não é destino, é ponto de partida. Isso, exatamente, exatamente. Não é destino. Teve o diagnóstico, é um ponto de partida para a evolução como pessoa, desenvolvimento. O diagnóstico, ele traz uma grande novidade para essa família, né? Num primeiro momento, muitas famílias se entristecem, mas com apoio, com suporte, elas conseguem superar essa tristeza e ver que tem um longo caminho pela frente e de muita felicidade, viu? Com certeza. Muita felicidade. Quem quiser conhecer mais do trabalho de vocês, quem quiser acompanhar, Instagram, telefone,
telefone, pode dar o serviço. Isso. Então, olha só, quem quiser conhecer mais o Tatuteia, nós temos um site. Dentro do site tem um blog com muitos textos, tá, informativos, que é o www.tatuteia.com.br. Tem o nosso Instagram, @tatuteia_aba. Tá? E que lá tem lá o nosso, tanto no site quanto no nosso Instagram, tem o link direto para o nosso WhatsApp, para o nosso telefone. Nós estamos no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, mas atendemos também pessoas de outras localizações, conseguimos atender pessoas de outras localizações, para que a gente consiga aí fazer um bom trabalho. No Tatuapé a gente costuma receber as crianças, mas é possível fazer as intervenções em casa, né? De forma domiciliar, né? Então, é possível. Muito bem. Tatuteia. Tatuteia.com.br. Isso mesmo. Obrigada, Lívia. Obrigada, Samira. Muito sucesso para você, para vocês, com esse trabalho lindo, né? Obrigada. Comportamental. E a gente precisa entender mesmo para quebrar todos os estigmas que a gente tem. Exato. Obrigada, viu? Obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.